amo essa coisa de transformar a vida das pessoas e ajudá-las a alavancarem seus negócios de multinível, principalmente pela internet. Eu lembro lá do início da minha carreira, logo quando eu comecei no multinível, eu tinha 16 anos e naquela época eu já entendia a estatística que dizia que de 100% das pessoas que faziam multinível no mundo inteiro, apenas 10% delas tinham algum tipo de sucesso. 90% não tinha nenhum tipo de sucesso. E eu ficava indignado com aquilo. Eu me perguntava, meu Deus, como é que um mercado tão poderoso, que tem a força necessária para mudar, para transformar a vida das pessoas em sua realidade, não está transformando? Mas eu disse para mim mesmo, eu vou fazer diferente. Eu quero estar no grupo dos 10%. Aí eu comecei a comprar alguns livros, né? Um deles, O Negócio do Século XXI, a Bíblia do Multinível. Aquele livro mudou minha vida, me trouxe novos conceitos a respeito de empreendedorismo, aflorou em mim o espírito empreendedor e me deu novos horizontes, porque com ele eu comecei a entender que com 16 anos eu podia ser um empresário forte de multinível, um empresário forte dentro desse mercado. Depois disso, eu escolhi uma empresa para trabalhar e essa empresa trabalhava no setor de cosmética e perfumaria. Logo eu consegui encontrar um patrocinador que me passou as primeiras costumeiras orientações. Felipe, construa uma lista de nomes, faça o convite, apresente o plano, depois faça o fechamento. Assim eu fiz, mas com muita dificuldade, porque na época eu estudava ensino médio e não era qualquer ensino médio. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 4:30 da tarde, então era turno integral a escola. A minha primeira e única namorada, ela estudava naquela escola e nós estudávamos na mesma sala. Até que um dia eu disse para ela, amor, descobri um negócio que vai transformar nossas vidas. Só que me disseram que eu tenho que fazer uma lista de nomes. Imediatamente nós iniciamos a construção da lista, que deu 40 nomes, aos quais depois nós fomos à procura e começamos a fazer ligações. Algumas diziam que não podiam ir, outras diziam que aquilo não prestava, que era pirâmide, outras pessoas davam desculpa dizendo que estavam sem dinheiro, etc. E ali foi quando eu comecei a sentir as minhas primeiras dificuldades, porque eu via a lista encerrando, eu já tinha falado com 10, com 20, com 30, e quando chegou nos 40, minha lista quente já havia encerrado, e eu me perguntei, e agora? O que eu faço? Então foi complicado o início. O que a gente faz quando acaba a lista quente? A gente recorre à lista fria. Só que a minha lista fria estava na escola. Eram adolescentes de 15, 16, 17 anos, pessoas que não tinham nem muito bem definido o que queriam na vida. Aí eu tive que recorrer aos professores. Eu lembro que eu pegava a cadeira, organizava a mesa, levava um notebook velho que eu tinha para fazer a apresentação do plano para os professores, mas eles me ouviam por educação. Aí depois eu disse, olha, não tem como, eu vou vender produto. Mais uma dificuldade, porque eu tive que pegar amizade com o diretor da escola para que ele me deixasse sair nos intervalos. Então eu andava 3 quilômetros para ir no centro de distribuição pegar produto, quando eu vendia para o professor, e voltava 3 quilômetros também. Então era praticamente todos os dias 6 quilômetros. As dificuldades eram muito grandes, Foram meses e meses assim, era muito complicado. Aí eu comecei a achar que o problema estava na empresa. Aí eu mudei de empresa, fui para a segunda empresa, não deu certo. Terceira empresa, os resultados não vinham. Eu disse, não, tem alguma coisa de errado acontecendo, cara. Eu preciso mudar isso aqui. Eu sempre fui um menino muito ligado em internet, em computador, e eu olhava para o lado e eu via muitas pessoas facilmente vendendo produtos por meio da internet. Eu disse, quem sabe eu não venda os meus produtos por meio da internet conversando com as pessoas. Talvez se eu deixar de conversar com as pessoas pelo pessoal e conversar pela internet, eu consiga cadastrar essas pessoas. Não sei, vamos tentar. Aí eu comecei a conversar com essas pessoas por meio do Facebook e os resultados começaram a melhorar. Foi conversando com as pessoas pela internet que eu tive novas descobertas. Eu falava uma frase, encaixava bem, a pessoa me respondia de volta. Eu falava outra frase, encaixava bem, a pessoa respondia de volta. E aí com essas respostas eu passei a ter outras respostas. Uma delas, eu entendi que eu não podia colocar a oportunidade multinível de goela dentro na garganta do prospecto. Eu tinha que manter um relacionamento primeiro.
Porque afinal de contas, com o relacionamento, eu tinha como identificar se aquela pessoa realmente estaria querendo o que eu estava oferecendo, se aquela pessoa era o meu público. Aí minha mentalidade se abriu para outra coisa. Caramba, existe um público a ser focado. Há um público para a oportunidade multinível. Então as coisas foram se ligando e com isso eu fui começando a criar um método. Porque à medida que o tempo passava, o negócio tomava proporção, crescia e eu entendia que eu tinha que automatizar de alguma maneira. Foi testando que eu consegui automatizar. Aí deslanchou, aí nunca mais parou. Foi questão de dias para a gente conseguir o nosso primeiro resultado, fruto de um trabalho de 6 meses, mais de R$240 mil pela internet. Aí eu disse, não é que esse negócio de internet funciona mesmo? Eu fiquei extremamente impressionado, eu fiquei muito feliz, mas a minha maior felicidade não estava embasada no resultado, no dinheiro propriamente dito. Minha maior felicidade estava embasada no fato de ter feito aquilo dado certo. E eu comecei a entender que se eu repetisse aquilo múltiplas vezes eu também teria resultado. Outros resultados começaram a vir. Desde garoto, eu dizia que eu queria ter um carro extremamente confortável. E esse carro porque tinha que ser Mercedes. Aí eu comprei minha primeira Mercedes com 18 anos e eu fiquei extremamente feliz com aquilo, porque mais do que ter um carro confortável, aquela era realmente a realização de um sonho. Outras realizações, viagens, lugares do mundo que eu já visitei, que eu jamais, desde criança, imaginaria que poderia visitar. Só que chega um momento na sua vida que não tem como você ter tanto conhecimento e não conseguir compartilhar. Nada pode ser tão bom que não possa ser compartilhado. Foi pensando nessa frase que eu lembrei lá daqueles 90% das pessoas que não têm resultado nenhum com multinível. É triste a gente saber que nós temos um poderoso mercado nas mãos, mas que 90% das pessoas ainda não realizaram seus sonhos. E é por essas pessoas que eu vou revelar os meus segredos. No próximo dia 30 de agosto de 2016, eu vou lançar o maior de todos os projetos para quem quer recrutar pessoas por meio da internet. Ninguém mais vai precisar estar passando pelo problema de construir lista de nomes, correndo o risco de chegar no final da lista, ter falado com todo mundo e ninguém ter entrado na empresa. Ninguém mais vai precisar estar passando pela humilhação que começa muitas vezes pelos parentes, pela própria família, infelizmente. Ninguém mais vai precisar convencer alguém sobre aquilo que a pessoa não quer ser convencida. Pelo contrário, todo mundo vai conseguir impressionar seus amigos. Todo mundo vai conseguir construir um negócio de multinível usando como base a internet, podendo tocar o negócio de multinível de qualquer lugar, bastando ter apenas uma conexão de internet e um computador do lado. Ou mesmo, se você preferir, sem sair do conforto da sua casa. No dia 30 de agosto, eu vou revelar que projeto é esse que está vindo aí, jamais antes visto no mercado e que vai surpreender a todos nos mínimos detalhes. Um projeto para quem quer realmente, puramente, construir um negócio de multinível exclusivamente digital. E se você quiser estar comigo no dia 30 de agosto, às 20 horas de Brasília, para saber que projeto é esse, eu quero fazer um convite a você. Clique no link que está aqui em cima, ou aqui abaixo, ou aqui em qualquer lugar dessa página, para fazer a tua inscrição gratuita e participar dessa conferência junto comigo. Uma conferência que eu tenho certeza vai fazer uma grande diferença no teu negócio e será um divisor de águas na tua vida. Faça sua inscrição gratuita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.